Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nosso boletim agora é para fazer um convite para você, você que está nos ouvindo nesse momento e você que certamente aí na sua região já ouviu falar ou teve problemas reais com o mofo branco. Na próxima sexta-feira, vamos promover uma live muito interessante para discutir justamente sobre o mofo branco, aspectos técnicos e as melhores ferramentas de controle. É uma live promovida pela Vitia, né, pelo grupo Vitia. Vai acontecer na próxima sexta-feira, portanto, dia 11, às 9 horas da manhã. E a gente vai discutir muito essa questão do mofo branco e como ele vem ganhando importância, principalmente quando a gente fala de prejuízos nas lavouras e várias lavouras pelo Brasil afora. Para fazer esse convite para vocês, falar um pouquinho mais sobre o tema, entender, passar mais um pouquinho o recado do que pode ser feito no controle, o combate ao mofo branco, a gente está aqui com José Roberto de Castro, diretor de marketing da Vitia, para justamente trazer para a gente um pouquinho do que vai acontecer nesse nosso encontro de sexta-feira. Seja bem-vindo, Zé Roberto, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo perguntando, o mofo branco é um tema muito pertinente, afinal de contas, é um problema que está acontecendo em várias regiões do país e em culturas diferentes, né, Zé Roberto? Exatamente. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha satisfação de estar com vocês, do Notícias Agrícolas. É sempre uma enorme satisfação trabalhar com vocês, né? E nessa sexta-feira, dia 11, então, nós vamos ter um conteúdo de enorme relevância, né? Aquilo que nós chamamos de mofo branco, né? É uma doença causada por um fungo que se chama esclerotínia, e que causa danos econômicos em um grande número de cultivos no mundo todo. Então, não é um problema exclusivo do Brasil, né? Falando um pouco sobre a presença dele hoje nos sistemas produtivos brasileiros, eu poderia dizer que até meados da década passada, ele era considerado um fungo de importância secundária no sistema de produção de soja, por exemplo, né? Mas, atualmente, ele é uma das principais doenças que afeta não apenas a soja, mas também o feijão, o algodoeiro, né? É um fungo que, uma vez estando presente no solo, ele vai permanecer ali por um período indefinido e requer uma estratégia de manejo muito bem estudada. Muito bem, isso é importante destacar, né? Ele está presente no solo e ali ele fica esperando o momento digamos, atacar, de atingir a planta, né, Zé Alberto? E geralmente isso acontece quando? Olha, na realidade, ele está presente no sistema de produção durante o período todo, e quando as condições de clima são favoráveis e a cultura começa a se estabelecer, ele já começa a se desenvolver nos tecidos vegetais, né? Então, ele pode se desenvolver em raízes da cultura, em caule, em ramos e mesmo em flores, né? Então, é um fungo altamente agressivo e que tem aí, vamos dizer, uma capacidade de colonizar e se desenvolver em diversas partes do vegetal. E ele atua de que forma na planta, Zé Roberto? Só para a gente entender mais ou menos. Obviamente, né, que todos os detalhes, todas as informações, enfim, todos os resultados de pesquisas vão ser falados, vão ser transmitidos na próxima sexta-feira durante esse evento, mas o que a gente quer trazer aqui o debate mesmo, a necessidade do debate desse problema, né, Zé Roberto? Sim. Ao colonizar e ao se alimentar de raízes e caules, ele pode levar a uma situação de murcha, por afetar os vasos condutores da planta, tanto o xilema como o floema.
E o que acaba acontecendo, então, é que o ataque inicial pode reduzir grandemente o estande da cultura e levar a prejuízos econômicos de grande magnitude, né? E eu vou ressaltar um ponto aqui, que é o seguinte, né? Efetivamente, trata-se de um patógeno que requer estratégia para manejo, né? E muitas vezes esse manejo deve ser iniciado bem antes da semeadura da cultura e ser reforçado por ocasião da semeadura e, posteriormente, já com a cultura em desenvolvimento. Então, se nós temos situações onde há uma elevada fonte de inóculo e as condições ambientais, as condições de clima são favoráveis ao fungo, nós precisamos ter uma estratégia de manejo que se inicia antes da semeadura das culturas e segue para após a semeadura, de forma tal a que nós tenhamos efetividade e consigamos evitar as perdas econômicas, que são muito importantes, são muito relevantes. Antes da gente falar especificamente dessas estratégias, onde o fungo está presente hoje? Em que regiões eles mais preocupam hoje, Zé Roberto? Essa é uma pergunta importante, sabe? Porque, em geral, nós esperamos a presença desse fungo em regiões que têm temperaturas mais amenas. Então, em todo o sul do Brasil e nas regiões de altitude mais elevada a partir do sudeste, né? Então, por exemplo, além do sul como um todo, nós temos uma presença importante desse patógeno no Triângulo Mineiro, nas chapadas do Cerrado brasileiro ou do centro-oeste brasileiro. Temos uma presença relevante também no oeste da Bahia. Então, basicamente, ele se dá bem ou se pronuncia naquelas regiões em que nós temos uma boa disponibilidade de umidade, em que a umidade relativa do ar é elevada, né? E nessas situações, ele tem um desenvolvimento extremamente rápido nessas culturas que eu citei há pouco, né? Como a soja, o feijão e o algodão. E você estava me contando, antes da gente entrar no ar, que não existe um controle efetivo, existe um manejo importante de se fazer para se conviver com o fungo. Como é que é essa história, Zé Roberto? É isso mesmo. Você tocou num ponto muito importante aí. A exemplo de, vamos dizer, de outros problemas nos sistemas de produção, como os nematóides, né, que são pragas que afetam grandemente as raízes, né? Uma vez a gente tendo um certo tipo de nematóide no solo, nós vamos ter que aprender a conviver com ele, ou seja, fazer com que ele não cause um dano econômico. A mesma coisa acontece em relação ao mofo branco. Não existe a possibilidade de nós eliminarmos completamente o mofo branco do sistema de produção. O que nós podemos fazer é determinar estratégias que sejam efetivas e que serão discutidas nessa sexta-feira, dia 11, de forma tal a impedir que esse patógeno cause danos econômicos à cultura, né? Então, isso é possível, desde que nós tenhamos estratégias bem elaboradas e bem estudadas para cada sistema de produção. É por isso que nós convidamos aí o professor Davi. O professor Davi é um fitopatologista renomado e reconhecido não apenas nacionalmente, mas internacionalmente também. Ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e, basicamente, ele coordenou recentemente a elaboração deste livro, que é um verdadeiro compêndio que trata do assunto mofo branco, né? Pela própria dimensão desse livro e o número de autores de diversos capítulos, dá para a gente entender que o manejo de mofo branco requer conhecimento. Então, o professor Davi vai estar nessa sexta-feira, junto com a doutora Nathalie, que foi orientada dele, mas a Cibele Medeiros e o Bernardo Vieira, que são gerentes de desenvolvimento de mercado da Vitia,
exatamente discutindo de uma forma ampla a melhor maneira de nós mantermos esse patógeno sob controle. Muito bem. E nesse contexto, o controle biológico entra de forma importante aí nesse manejo eficiente, né, Zé Alberto? É fundamental, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Há um outro fungo chamado tricoderma, que é um fungo que vive no solo e que se alimenta de outros fungos, né? Então, o tricoderma é, na verdade, um defensivo biológico, cujo agente é um fungo. Ele se alimenta da esclerotínia, reduzindo grandemente a sua população no solo. Então, desde que aplicado no momento certo, de uma maneira correta, esse fungicida biológico dá uma grande contribuição no sentido de manter a população de esclerotínia, que causa o mofo branco, sob controle. A par disso, vão ser apresentadas também outras alternativas, né? Eu não vou adiantar aqui, no sentido de complementar esse manejo com tricoderma, né? Que é essencial, é algo extremamente efetivo do ponto de vista de prevenir os danos econômicos causados pelo mofo branco. Legal, Zé Roberto. Vamos evitar spoiler para que o pessoal possa, na sexta-feira, estar presente aqui e aprender bastante, né? Afinal de contas, é esse o intuito, é trazer informação nova, é trazer resultado de pesquisa, é mostrar o que pode ser feito e de forma eficiente para evitar os prejuízos causados pelo mofo branco, né? Exatamente. Eu vou estar presente com vocês, nós conversamos em relação a isso agora há pouco, desde a abertura até o encerramento das atividades. Eu consideraria essa atividade como uma atividade imperdível, sabe? São poucas vezes que nós temos a possibilidade de estar com profissionais com esse nível de qualificação para discutir a estratégia de manejo de uma doença que tem uma importância econômica tremenda. Existem algumas outras doenças que são agressivas, mas cujas estratégias de manejo são relativamente mais simples. Nesse caso, se trata de um manejo complexo. Requer conhecimento e é esse conhecimento que o Notícias Agrícolas vai levar na sexta-feira agora. Muito bom. E a gente agradece a confiança do Grupo VIT aí e vamos junto trazer mais informação para o produtor e fazer com que ele possa, de fato, ter um controle efetivo e eficiente do mofo branco, que é esse problema tão significativo aí para várias culturas, como você citou, feijão, o algodão, a própria soja mais recentemente, enfim, é uma situação que merece muita atenção e muitas novidades serão trazidas também nesse debate, nessa apresentação, nessa live da próxima sexta-feira. Então, no próximo dia 11, às 9 horas da manhã, Grupo Vitia realizando essa live Mofo Branco, aspectos técnicos e as melhores ferramentas de controle. Aproveita então, Zé Roberto, para convidar o pessoal para estar com a gente aí e enfim, mostrar a importância aí desse evento, dessa live aí para as discussões sobre o controle do mofo branco. Ótimo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a equipe do Notícias Agrícolas pelo brilhante trabalho que vem fazendo de levar informações ao campo, de levar conhecimento, né? No caso específico dessa nossa atividade, do dia 11, sexta-feira, nós vamos estar tratando de um assunto de enorme relevância. E eu vou insistir na questão, né? São poucas as pessoas preparadas para tratar desse assunto da maneira competente como será tratado, como esse grupo que estará conosco na sexta-feira, né? Então, eu considero que esse evento é um evento imperdível. Fica então o convite, reforçando o convite, sexta-feira, dia 11, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, acompanhe todas as informações, as novas informações a respeito do controle efetivo aí do mofo branco nas lavouras pelo Brasil afora.
Meu caro Zé Roberto, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela confiança. Estaremos juntos na sexta-feira trazendo essas informações para o pessoal. Grande abraço para você, meu amigo. Eu é que agradeço. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tá, então, reforçado o convite para estar com a gente a partir das 9 horas da manhã de Brasília, no dia 11, portanto, na próxima sexta-feira aí, para essa live promovida pelo Grupo Vitia, para a gente trazer aspectos de controle, né, de manejo eficiente do mofo branco. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.